Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu sou o seu humilde anfitrião de sempre, conhecido, já velho careca, Karim Feres. E eu quero falar para você desde já, para você verificar se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então você vai lá no YouTube e verifica. Se você tiver inscrito, inscrever-se, é porque você não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho indicador e faz pim, aí vai aparecer inscrito. Aí adivinha? Você vai estar inscrito no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos receber a convidada de hoje, que é a Camila Nicolau. Seja bem-vinda, Camila Nicolau, que ela é corredora, triatleta, ganhadora, mãe, etc. Ela vai contar tudo aqui no Tudo é Possível podcast, sem censura. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karim. Prazerzão estar aqui hoje. Eu que agradeço a sua disponibilidade, porque a Camila não mora em São Paulo. Ela é paulista, que se eu não me engano é paulistana, mas mora hoje na Bahia, no Capão Redondo. Não, no Capão Redondo não, no Capão Bonito. Como que é mesmo o nome? Vale do Capão. No Capão Redondo. Eu tô louco, meu, tô ficando velho. Tem que achar alguém pra me substituir nesse programa aqui. Tá parecido, eu conheço lá. Eu conheço o Vale do Capão, é demais. A gente já ficou numa pousada lá, Riachinho, que é ali do lado, maravilhoso. Isso. Mas eu quero que você me conte, Camila, porque eu sei que você tem um monte de título. Já começa dos títulos, depois a gente volta para sua infância. O que você já ganhou? Eu sou atleta de corrida de aventura, né? Há 20 anos. Eu comecei a competir em 2003 e eu não imaginava... Mas você tem cara de 25, começou com 5? Comecei com 17. Começou com 17? E aí... Você estava em São Paulo? Eu morava em São Paulo, sou de São Paulo, capital. E sempre fiz muito esporte. Desde os 8 anos de idade, desde antes até, mas com 8 anos eu entrei na canoagem, foi o meu esporte mais sério. Com 8 anos você entrou na canoagem? Isso. Como que você foi parar na canoagem com 8 anos? Fazia natação numa academia e aí um belo dia com a minha mãe tinha um cartazinho lá, venha fazer rafting no Rio Juquiá. Aí minha mãe, vamos fazer rafting, Camila. Eu, tá bom, vamos. A tua mãe, então, é meio aventureira. Minha mãe gosta de esporte, ela faz bastante coisa, ela é bem ativa. Assim, ela não é tão aventureira, mas ela pratica bastante coisa, assim. E sempre foi minha incentivadora master, né? Minha mãe e meu pai são meus patrocinadores, incentivadores, todos os apoiadores da minha vida, legal. Assim. Eles são muito importantes. E aí a gente foi fazer o rafting. Então você com 8 anos. Eu com 8 anos. Vamos fazer rafting, você falou, vamos, mãe. Aí fiquei e me apaixonei, gostei, quis voltar, voltei. E comecei a fazer outros rios, né? Comecei a descer outros rios. E aí... Mas já na sequência? Já na sequência, foi paixão à primeira vista. Com a sua mãe ou só? Muitos com a minha mãe. E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz curso de instrutor de rafting. E aí, ia com os amigos, com os instrutores. Eles passavam para me buscar em casa sexta-feira e eu ia passar o final de semana com eles. Com 11 anos? Você tá de brincadeira. E com 11 anos eu descia a rio lá em Jequitinhoma e guiava o bote, né? E o instrutor do meu lado, mas assim, só porque eu não podia mesmo guiar. Mas era meu vício, né? De adolescência, assim. Sempre fiz muito esporte mesmo. E depois, com 12 já comecei a competir, com 13, né? Participar de campeonato paulista, campeonato nacional de rafting, fiz alguns pan-americanos também, sempre no rafting, e aí migrei do rafting para outras modalidades da canoagem. Então remei caiaque polo, que é um jogo também que não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar, nem sabia que existia isso. Existe. Então quer dizer que eu trouxe aqui, ó, pessoal, eu trouxe aqui uma que faz, não vou falar que é campeã, que eu não sei, mas é que ela faz caiaque polo, que eu não sei o que é, mas vou saber agora. Isso, é tipo um polo aquático na piscina. Aí são 5 caiaques para cada lado. O gol é tipo uma tabela de basquete, fica alto e você defende com a pá do remo. Mas onde é? Na piscina? Na piscina olímpica. Piscina olímpica, isso. Você defende com remo. Isso. Nossa, que loucura, mano, eu nem sabia que existe, mas onde que você fez isso? Onde que... remei na USP, no Cerete, no Pacaembu, no estádio Pacaembu tem um centro lá atrás, né, de esportes, tem piscina, muitos lugares de piscinas públicas em São Paulo, né, que era onde eu remava. E fui pra Mundial, competindo, caiaque polo. Foi pra Mundial? Nos anos 2000, quando ia acabar o mundo, a gente foi. Quando ia acabar o mundo.
Já que vai acabar o mundo, eu também podia ter ido, né? Para participar de um campeonato de caiaque e polo. Foi. E aí, depois disso, eu remei com a Seleção Brasileira de Velocidade. Mudei ainda para tentar a vaga nas Olimpíadas de 2016, que ia ser no Brasil. Mas, nesse meio do caminho, conheci a corrida de aventura e me apaixonei também, foi através da minha mãe. Minha mãe, fiz um esporte, Camila, corrida de aventura, você tem que fazer. Ixi, odeio correr, odeio pedalar, só gosto de remar, né? Eu era tipo troncudona assim, com a perna bem fininha, né? E ela, não, você vai adorar, é muito legal, tem aventura, não sei o quê. Aí eu, tá, então vou de apoio em uma prova, que antigamente, hoje em dia não tem mais, mas antigamente as provas tinham equipe de apoio. Você tinha que ter a sua equipe de competição e a equipe que ia de carro te seguindo e dando seu equipamento, né, em alguns pontos. Aí eu fui e falei, bom, isso aí é legal, vou treinar para fazer minha primeira prova. Aí estava na faculdade de arquitetura, juntei com 2 amigos lá da faculdade, e aí a gente foi fazer a primeira prova. Eu amei, eles odiaram, nunca mais fizeram nenhuma. Sério mesmo? Venderam a bicicleta. Muito engraçado, mas eu curti demais e comecei a me dedicar. Aí, né, dentro da corrida de aventura tem a canoagem, deixa né? eu falar, você que convenceu eles aí, vai, fala a verdade. Eles não queriam muito, você convenceu, os caras foram, odiaram. Praticamente. Camila, já fizemos o favor pra você, agora... E aí, tem a canoagem, né? Então, a corrida de aventura é a bike, a corrida e a canoagem. Tudo isso com orientação com mapa e bússola, né? Então, nenhuma tecnologia é permitida. Você tem que ir à moda antiga mesmo, né? Encontrando os caminhos, né? Não tem caminho marcado, não tem fitinha, né, para você seguir. Então, é uma grande aventura, né? Eu, como fazia arquitetura, sabia ler o mapa, né? Sabia ler uma planta, então eram as mesmas legendas. Então, tinha noção de navegação. Sabia que era norte-sul, tinha que usar a bússola, né? E aí fui. E bom, mas em grupo? Em grupo, é sempre em equipe. Quantos? Essa primeira prova eu fiz em equipe de 3 pessoas, mas a regra oficial são 4 pessoas. Então, depois eu já comecei a buscar gente para correr. Não aqueles 2 amigos da arquitetura, né? Os 2 amigos abandonaram. E como você foi parar nessa primeira? Como formou a primeira equipe? Essa primeira equipe com esses amigos da faculdade, eu insistindo e eles foram. Depois disso, eu fiz dupla, porque também tinha uma categoria, então juntei com uma outra amiga que também chamava Camila, a gente fez algumas duplas, e aí eu entrei para uma assessoria esportiva, que na época chamava Adventure Training, nem me lembro direito, mas tinha treinos na USP e no Ibirapuera. E aí lá tinha uma galera que fazia corrida de aventura, e aí eu comecei a me envolver com o pessoal. Tinham atletas que já tinham feito, né, vários Ironmans, atletas mais velhos do que eu era bem jovem, tinha 20 e pouquinhos anos, né, nessa época. Então foi minha grande escola, onde eu conheci muitas pessoas e evoluí bastante, né, no esporte nesses primeiros anos, assim. E aí, bom, minha mãe parou de fazer corrida de aventura, porque ela fez acho que umas 2 provas só, depois ela ficou só pedalando. Mas eu me apaixonei totalmente e comecei a viver esse lifestyle, né? Porque além da dedicação, né, com os treinos e tudo, tem as viagens, tem todo um estilo de vida que você vai transformando, né, em função do esporte, assim, que me trouxeram muitas coisas boas, né? Não só de qualidade de vida, de saúde, mas também me transformaram como pessoa, né? Como autoconhecimento, né? Como relação social, porque é um esporte em equipe, então você tá lá sob estresse, né? No lance da competição, tendo que lidar com seus parceiros de equipe, né? Então, sendo gentil, né? Não entrando em confronto, né? Porque nesse momento de pressão, a nossa tendência, né, natural, é como o cara tá atrás de você, buzina, você já... Exatamente. Isso, né? Então o cara buzina, você... Não, calma, você tá estressado, vamos lá, toma minha mão, né? E a corrida de aventura, ela tem... um esporte bem diferente, assim, porque ela tem regras muito específicas. Por exemplo, obrigatoriamente misto, né, a equipe. Então, você tem que ter mulheres e homens competindo na mesma equipe. Não tem uma categoria, não tem categoria por idade, né? Então, pode ter 1, 2 ou 3 mulheres na equipe,
né? Ou 1, 2 ou 3 homens na equipe. Não tem regra fixa. Então, mas eu não entendi. É obrigatório ser misto? É obrigatório ser misto. Então tem que ter um homem e uma mulher. Pelo menos um homem, pelo menos uma mulher. Todas as corridas de aventura são assim? Todas as corridas são assim, As oficiais, né? Tem categorias for fun, assim, que é pra galera participar, conhecer, que aí pode ser 2 mulheres, 2 homens, com duplas, né? Que é mais fácil de você encontrar uma pessoa para começar, né? Mas a regra oficial é essa, né? Um quarteto com homens e mulheres competindo juntos, né? E sem idade também, né? Então, isso é muito legal, é muito transformador, porque a gente percebe que nós mulheres somos muito mais do que a gente imagina, né? Na verdade, assim, a gente... mulher, sexo frágil, mais fraca e tal. A gente só é mais fraca nas primeiras horas de prova. Depois a gente tem muito mais resistência, muito mais resiliência, aguenta muito mais sofrimento, mais dor, sem lamentar, né? Então a gente precisa ter a mentalidade de resolução de problemas, de ação, ao invés de lamentação, né? E isso a gente faz muito bem, né? Nós mulheres. E aí, por muitos anos, né, foi Posso fazer um parênteses já para pegar aí? Não esquece aí onde você ia continuar. Você já teve quantas corridas você já fez de aventura? Dezenas ou centenas? Não, perto de 100. Perto de 100. Tá, bastante, né? 100 corridas de aventura. Já teve algum caso, você falou agora, nós mulheres nós temos resiliência, resistência. Eu sempre acreditei isso. Eu acho que o sexo frágil é o homem, a mulher é muito mais forte. Mas enfim... já teve algum caso de que o homem, algum na sua equipe, ficou reclamando, chorando, não sei o quê, e você ficou, não, vai. Demais. Não é que demais. Não. Tem vários casos? Vários casos. Conta algum. Vários casos, porque eles muitas vezes é mental, né? Muito mais do que físico o problema, né? Então, eles quando se veem... numa situação de vulnerabilidade e eu tô mais forte do que eles ficam... Piora, né? Piora, porque mexe com a autoestima, isso, né? Justamente. Então, já teve casos assim, uma vez a gente fez uma competição na Nova Zelândia e foram 2 brasileiros e 2 neozelandeses na equipe. Foi em 2013 isso, se não me engano, 2013. Aí o cara tinha alguma experiência, mas não era... O cara é brasileiro ou neozelandês? Da Nova Zelândia. Tinha alguma experiência de corrida de aventura, mas não tanta, mas ele era muito forte. Tinha uma outra competição lá que chama Coast to Coast, que vai da costa leste para a costa oeste da Nova Zelândia. Você cruza a ilha pedalando, correndo e remando. Nas modalidades da corrida de aventura, o percurso não é marcado, mas é conhecido. É o mesmo há 30 anos. E aí... lá a Nova Zelândia é o grande berço da corrida de aventura. Foi de lá que originou o esporte, né? E o Coast to Coast é a prova que saem os melhores atletas do mundo. E esse cara tinha ganhado de mim no Coast to Coast daquele ano. Eu competi Coast to Coast também. Era individual? Individual. E eu corri, ele foi super bem naquele ano, então ele tava lá com a bola toda, né? Imagina, aí deu a prova, passou a primeira noite, o cara virou uma criança, né? E a gente tinha que pegar na mão dele pra fazer tudo, e deixa eu carregar sua mochila, deixa eu te ajudar. Sério? E ele, não. Aí, às vezes, a gente empurra, né? Tipo, mas pra ajudar. Pra auxiliar. Isso, numa subida, na bike, principalmente, dá uma ajudinha, empurra nas costas. A gente tem sistemas de reboque pra um rebocar o outro, pra otimizar o trabalho em equipe. É sobre equipe, não é o mais fraco ou o mais forte, né? E o cara não ajudava, não queria ser ajudado. Ajuda. Não. De horas deu empurrar as costas dele e ele bater na minha mão assim, tipo, tira sua mão. Foi assim, Aí eu comecei a ficar muito irritada, e aí ele não ouvia mais nada do que eu falava, ele fazia assim, ó. Você tá de brincadeira, criança mesmo, né? Você tá de brincadeira, que engraçado. Eu queria morrer no meio da prova, aí ele tinha muito sono. E privação de sono faz parte da corrida, a gente dorme em média 2 horas a cada 24 horas. 2 horas a cada 24 horas. É muito pouco, então a gente fica meio lelé mesmo. E aí ele queria dormir muito. A gente, com ele, dormia tipo 5 horas por noite. Vocês ficavam lá, né? Ficava puto da vida. Não adiantava vocês irem e o cara... E ele morrendo. Aí tinha horas que ele dormia,
vamos deixar ele aqui, vai. Vamos deixar ele aqui, vamos embora. Minha vontade era assim, tipo, porque ele não sabia navegar mesmo. Vamos deixar ele sem mapa e vamos embora. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse cara. Aí, no final da prova, acabou a prova, a gente acabou às 11 da noite. E foi um desafio acabar a prova também, porque a gente quis desistir várias vezes por conta dele. Aí ele falava, então eu vou continuar com outra equipe. Já que você vai continuar, então vamos continuar todo mundo. E aí ia, e finalmente a gente chegou no final. E ele tinha casa nessa cidade que a gente chegou. A gente estava hospedado na casa dele. Ele simplesmente virou e falou assim pra gente: então, vocês têm amigos aqui, né? Vocês vão ficar bem. 11 da noite. Você tá de brincadeira. Depois de 5 dias. Não tinha ninguém lá pra gente ficar. Onde a gente ia bater na casa de alguém 11 da noite? Aí eu e o outro companheiro foi com ele, o outro neozelandês, porque ele meio que teve compaixão só com esse cara. E porque com eu e o meu amigo brasileiro, nada. Aí a gente, vamos acampar, né? Tinha a barraca da prova. Só que metade da barraca, que eram as varetas, estavam com outro cara. O neozelandês. O outro. Aí a gente, assim, tipo, dormiu no relento, tomou banho de rio de 5 graus, depois de ter chegado. Foi, assim, a pior experiência do mundo. Aí a gente ficou muito puto. Aí no dia seguinte a gente falou, então amanhã, 10 da manhã, a gente vai na sua casa pegar nossas coisas. Aí a gente chegou lá e ele não tava. Aí a gente, meu Deus, onde tá o cara? Não sei o que. Começamos a ficar muito pé da vida, assim. Pegamos a meia suja dele, jogamos no telhado. Falou, quero ver agora esse cara. Foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Jogar a meia no telhado, né? Ele nunca mais vai achar essa meia. E assim, foi assim, uma das piores experiências do masculino, né, em competição. Mas é muito comum, assim, eu largar com uma mochila mais leve, porque tem toda uma lista de equipamentos obrigatórios que a gente tem que levar, né, coisas para camping, primeiros socorros, roupa. E normalmente eu largo sem nada, eu largo só com a minha água e com a minha comida. E no final da prova eu tô carregando 2 mochilas, a minha e a do outro cara. Sério? Com todos os equipamentos, sabe? Porque não é sobre velocidade, né? É sobre constância. E eu consigo dividir, né? Acho que mulheres, em geral, a gente consegue dividir melhor a nossa força ao longo dos 5 dias. Porque também são 5 dias de prova. Acho que eu não falei isso ainda. São 500 quilômetros, né? Então, muitas coisas acontecem. A gente comprime 5 anos em 5 dias, né? Dentro de uma corrida. Que doideira. A gente estava falando, né, antes de começar, sobre aquele filme. Tem um filme, né? Com o Mark Wahlberg. Que é o mote é o cachorro. Quer dizer, é a corrida de aventura, mas até o nome acho que é Arthur the King, alguma coisa assim. Não sei se é esse. Isso. Que chama em português, como é que chama? Uma prova de coragem. Uma prova de coragem. Mas lá... Não tem mulher na equipe dele? Tem mulher. Tem. Eu lembro que tem ele, tem um japonês que começa a criar confusão com ele, não sei o quê. Porque é isso, né? Na momento de pressão, realmente... Tem muitos conflitos, né? E assim, você encontrar a equipe ideal é o grande desafio dentro da corrida de aventura, né? Muitas pessoas seguem a vida toda migrando de equipe, trocando um ou outro integrante da equipe, porque além disso, você tem que ter um preparo absurdo, né? Além de ser gente boa, você tem que se preparar bem. Tem toda essa pressão da competitividade, né? Porque se você vai só para completar, ok, você ter lá um certo preparo, claro, para passar 5 dias, né? Mas é 50% físico e 50% estratégia, o mental, as outras partes, né? E então isso é um desafio muito grande dentro da equipe, né? Escolher os integrantes certos, né? Como um quebra-cabeça, né? Nem todos os integrantes vão encaixar em todas as equipes, né? Não é só porque o cara é bom em uma coisa que ele vai ser bom na minha equipe nisso, pode não dar certo. O temperamento, então eu posso não me dar bem com alguém que é super bom, né? Então isso é um lance bem complicado, assim. E não tem um técnico que fica lá falando pra você, fala menos assim, faz mais assado. Não, é os 4 juntos no meio do mato e só, né? Pois é, então, tem que aprender a se virar, tipo no limite, né? Tipo no limite. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, essa é a sua profissão? Eu fiz dessa minha profissão, né? Eu compito profissionalmente, então corro provas do circuito mundial, circuito sul-americano, circuito brasileiro, e trabalho com treinamento esportivo. A maioria dos meus atletas são de corrida de aventura. Ah, tá. Então, hoje em dia eu trabalho online. Logo antes da pandemia, eu transformei, né? Depois de São Paulo, eu fui morar fora.
Depois eu fui para Brasília, eu casei. Você de São Paulo, você foi morar onde? Fui para Nova Zelândia. Ficou lá quanto tempo? Fiquei lá 2 anos. 2 anos. Aí voltei para competir no Brasil com esse meu companheiro, meu marido, que não era marido na época, né? E aí comecei a correr junto com ele, a gente ficou junto, eu fui morar em Brasília. Fiquei 10 anos em Brasília. Aí em 2019, aí a gente montou a assessoria. E tinha treinos presenciais lá e tudo mais. Então, fizemos a vida, assim, em torno dos treinamentos para corrida de aventura. Passava o dia inteiro treinando, né? Roupa de trabalho é uniforme de treino, assim. O teu marido, vocês são sócios? É da minha equipe. Da sua equipe, que é a oficina? Oficina Multisport. A oficina Multisport. Isso, Bom. Então, hoje vocês têm essa assessoria para pessoas que querem começar nesse tipo de corrida. Isso. Também, a corrida de aventura, também trail running. Tem a galera do Hike and Fly, que agora tá bombando, que é parapente com corrida, que tem orientação também. Que mais? Tem gente só de mountain bike, né? Tem gente de esportes outdoor em geral, assim. Tem gente que vai fazer o trekking em campo base do Everest, ou vai fazer o Kilimanjaro, aí se prepara com a gente. E aí, em 2019, a gente teve o Eco Challenge, que também é uma série que está documentada no Amazon Prime, chama A Corrida Mais Difícil do Mundo. Não sei se você já viu lá com Bear Grylls. Eu já vi. Aí logo antes dessa competição, de ser gravada essa competição, a gente resolveu transformar a nossa empresa só para online, porque a gente fazia as mentorias de videochamada, que, como eu disse, né, não é só físico. Então, a gente tem uma plataforma que é para treinamento físico, que a gente passa as planilhas, a pessoa sincroniza o dispositivo dela com GPS, a gente tem todas as métricas. E a parte estratégica, né? O que você vai levar, o que você vai comer, onde você vai dormir, como você vai cuidar do seu pé, bolha, área de transição, o que você vai fazer. Então, muitas outras coisas que também têm que ser desenvolvidas, além do físico, e a gente fazia as mentorias online com videochamada para isso. Começou a atender pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil. A gente falou, a gente vai ficar muito bem se a gente virar só online, porque a gente começou a viajar muito para competir e não conseguia dar os treinos presenciais. Aí fizemos isso. Aí 6 meses depois veio a pandemia. E aí a gente estava muito preparado. Pô, que legal. A gente trabalha demais na pandemia. A pandemia foi... Assim, eu tenho um pouco de vergonha, assim, talvez, de falar, mas pra gente foi bom, foi muito bom, assim, era um momento de pânico completo, né, mas a gente se reinventou, a gente criou vários desafios virtuais, competições virtuais, que a galera conseguiu se motivar, e a gente trabalhou bastante também, foi bem legal, e deu uma alavancada grande na nossa empresa também com isso. E aí, depois disso, no meio da pandemia, a gente foi de Brasília pra Chapada Diamantina. Tinha um casal de amigos que morava lá, eles falaram, vem pra cá, mas vem pra passar uns 2 meses. A gente vai uma vez por semana na cidade, compra o que tem que comprar e fica em casa. Aí a gente foi, aí depois de 1 mês e pouco, assim, na casa deles, então, a gente já viu que vocês não vão embora? Vocês podem alugar o lugar agora? E aí lá a gente ficamos em Lençóis nos primeiros anos, 3 anos, 4 anos e tal. Aí nosso filho, aí a gente tem um filho, né, que nasceu em 2017, tá com 7 anos agora, faz 8. E na pandemia ele ainda não estudava, mas logo depois começou a estudar. E aí... ele estudava numa escolinha que era bem legal lá em Lençóis, mas fechou. E aí foi por isso que a gente se mudou para o Vale do Capão, que tem uma escola bem legal lá, que é a metodologia Waldorf, alternativa, que a gente gosta bastante. E segurança, né? Acho que isso é o principal, assim, que faz a gente estar lá. Contato com a natureza, tá nos melhores lugares para treinar, né? A gente está dentro do nosso cenário de competição, né? Na Chapada Diamantina, né? Tem muita coisa lá. Muita coisa. E é muito seguro, né? Então, você não vai ser atropelado, você não vai ser assaltado. Meu filho pode ir sozinho a pé para casa dos amigos, que é 200, 300 metros de casa, né? Super tranquilo, assim. Então, Isso foi uma das principais coisas que a gente escolheu, né? Tá lá na Chapada. Camila, deixa eu te perguntar. O nosso podcast aqui chama Tudo é Possível porque eu acredito nisso mesmo. E eu imagino que você também deva acreditar. Uma pessoa que faz isso. Agora, deixa eu te perguntar. Você pensava nisso? Por exemplo, você fez faculdade de arquitetura. E aí você exerceu durante 2 anos. Uhum. E aí você parou e começou, mas você não tinha... Ou você já pensava em você atleta profissional? Como que foi esse coisas começo? Foram acontecendo, né? Foram acontecendo, assim,
Eu pensei numa maneira de ganhar dinheiro me envolvendo com o esporte, né? Então, fui aos poucos. Foi interessante como a assessoria foi criada, porque a gente quis... o modelo do Coast to Coast da Nova Zelândia, a gente quis trazer para o Brasil. E aí, apareceram algumas provas, né, dessa modalidade no Brasil, e uma delas foi em Brasília. E aí... Lá em Brasília, o organizador ele quis fazer 3 ou 4 distâncias. Uma mais longa, para quem já era atleta, uma média e uma curtinha para quem estava começando. Mas mesmo para quem estava começando, era assim, nossa, mas eu vou correr na trilha, nossa, mas eu vou remar, como é isso? E aí ele chamou a gente para ajudar. Nossa, que louco, né? Assim, eu preciso de atletas na minha equipe, na minha prova, senão ninguém vai se inscrever. Ele lançou e depois ele viu que não estava tão fácil, principalmente nessa Isso, menor. E aí, só que era muito acessível, era tipo 15 quilômetros, sei lá, era uma coisa bem curtinha, assim. 15 horas no total. Isso, de corrida, bike e caiaque, todo mundo podia fazer, só que as pessoas não conheciam e tinham esse medo, né? Essa barreira. E aí, através da gente, a gente desenvolveu os treinos para a galera ir, conhecer o percurso. E isso bombou já. De cara, a gente já tinha, tipo, 50 alunos, assim, nas primeiras semanas já. Porque todo mundo queria fazer aí, boca a boca, né? Não, é muito legal, você tem que ir, tal, tal, tal. E aí, já foi como começou tudo, assim. E aí eu fui deixando de lado a arquitetura. Meus pais são engenheiros, então acho que vem um pouquinho assim dessa coisa da criança não querer desafiar ou querer seguir, agradar os pais. Querer seguir, né? Talvez um pouco isso, né? Assim, um misto de querer seguir e o contrário, querer contrariar totalmente, né? Tipo isso. E aí eu sempre gostei muito de esporte, sempre fiz muito esporte, sempre achei que eu tinha que fazer educação física. Ah, é? Mas eu tinha na minha cabeça, desde pequena, que era arquitetura, entende? Porque não tinha a ver com engenharia, sei lá, né? Uma coisa meio inconsciente. Eu gosto de arquitetura, mas o lance de ficar sentada no escritório todo dia produzindo no computador, isso era o fim. Pra mim. E é totalmente o contrário do que você faz hoje, que é ficar... Tudo bem, né? Às vezes você tem que ficar no computador dando treino, mas de modo geral você tá se movimentando. Totalmente livre. Então isso já nos primeiros anos, né? Depois que eu me formei, caramba, não é bem isso que eu quero fazer, não é bem aqui que eu quero estar. E durante a faculdade, eu tranquei a faculdade 2 anos também. E um dos anos eu fiz o Ironman. Também me dediquei no triatlon. E também fiz alguns triatlons na vida, tal, como treino para corrida de aventura, né? Porque acaba que, apesar de ser um Ironman, é 12 horas, 11 horas, né? Não são 5 dias. Então, usei como treino e depois já fui logo transformando, né? Fui aos poucos transformando. Assim, eu nunca fui uma pessoa assim, apesar de fazer coisas super de risco, eu nunca fui de me arriscar muito na vida, assim. Eu sempre fiz coisas muito com o pé no chão, assim. Então, investi nos caiaques para dar o treino depois que eu já tinha a grana para fazer isso, né? Não era assim, vou fazer um investimento milionário e reaver o dinheiro depois de não sei quantos anos. Nunca fui esse tipo de gente. Eu sempre fui mais pé no chão, assim, né, financeiramente ou na minha vida profissional, não correr. Acho que eu já corro tanto risco no resto, entendeu? Nas corridas. Né? Que a vida cotidiana é melhor ser mais pé no chão. Conservadora. Então, você fez quantas viagens, assim? 25, você me falou que fez 25 viagens daquelas top, eu não sei nem o nome, como é o nome dessas? Tem as competições do circuito mundial, que são essas de 500 quilômetros, né? Então, desde 2005 que eu fiz a primeira, faz 20 anos esse ano, eu fiz pelo menos 2 por ano. Então, foram 40 só de expedição. E aí são viagens para o mundo inteiro, né? Já fiz muitos lugares. Já fiz Estados Unidos, Equador, Paraguai, Chile, Argentina, Colômbia, África do Sul, Nova Zelândia. Caramba! Vários lugares da Europa, para a China. A gente competiu com uma equipe de Hong Kong durante 4 anos também, de 2014 a 2018. Eu fui trabalhar na China, trabalhei em Hong Kong como educadora ao ar livre para crianças, né? Tipo acampamento de férias, né? Então, fiz isso por alguns anos até eu engravidar.
e competi as competições lá da China, que eram competições muito boas, assim, com premiação alta também. E foi muito legal, assim, viajei muito pela China, fui acho que umas 6 vezes, talvez, para a China. E na Europa, vários lugares também, vários lugares da Europa. E teve aquele do Amazon que você comentou, que é a corrida mais difícil do mundo. Foi nas Ilhas Fiji. Como é que foi? Que ano foi esse? Foi 2019 e acho que eles lançaram em 2021. Foi durante a pandemia, né, que eles lançaram. O documentário. O documentário. Aí foram 66 equipes. E a gente largou muito mal. Nosso amigo passou mal, desidratou na largada, já vomitou tal. A gente caiu para 40º na largada, já na primeira noite, assim. Você tá de brincadeira. E aí fomos assim, os esquecidos da prova. Ninguém queria saber da gente, porque eles filmaram os 5 primeiros o tempo todo. E a gente era assim, rabogésimo, né? Aí ninguém nem via a gente. Aí fomos crescendo na prova, fomos passando gente, não sei o que, né? Chegamos disputando com o 4º lugar. Aí terminamos em 5º. Aí aparece, assim, poucos segundos a gente. No capítulo 9, tem uma fala minha, assim, aí na chegada foi muito engraçado. Porque na chegada ele, então, você, Camila e o Marco, podem vir aqui para dar uma entrevista? Aí a gente foi, deu a entrevista, falei. Aí no final ele falou assim, olha, então você vai falar assim, a corrida mais difícil do mundo é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Uma coisa assim. Aí eu repeti exatamente o que ele falou e foi exatamente o que saiu no vídeo. 3 segundos de fama. Que é o que ele tinha falado, a frase que ele tinha falado. Foi muito engraçado, assim. Eu falei, tá, agora eu já sei como eles produzem as coisas. Mas foi, assim, uma experiência muito legal, porque estavam as melhores equipes no mundo, não foi uma corrida fácil, mas tinha essas coisas da produção. Então, nas áreas de transição, a gente era obrigado a ficar 1h30, porque muitas vezes tinha que dar alguma entrevista, algumas partes do percurso eram marcadas. Teve uma etapa lá que eles queriam que a gente interagisse com a cultura e com o povo local. E aí, os fijianos são pessoas, assim, de outro mundo. Aí a gente chegou lá, não tinha a trilha no mapa. A gente tinha que chegar de uma vila para outra pedindo informação. E aí, como a gente já não era a primeira equipe, quando a gente chegou na vila, tinha uma galera organizada já falando guia para levar, tal. Aí você podia pegar 1, 2, 3 guias, quantos você quisesse. A gente pegou uma família, era o pai e 3 filhos, cada um carregando a nossa mochila, descalços, fumando cigarrinho. Você tá de brincadeira. E aí, tipo, andando assim como se tivesse de tênis. Estivesse passeando. E vai. Foram, tipo, uns 15 quilômetros com a gente, acompanhando de boa. Aí chegou numa outra vila, eles falaram, agora vocês pegam esses guias aqui que a gente vai voltar pra nossa vila, vocês seguem. Era 45 quilômetros essa etapa. Aí pegamos meninos, aí ia escurecer. Mas ia escurecer, vocês têm lanterna pra gente? Nem lanterna eles tinham. Eles tinham uma com aquelas pilhas Rayovac, sabe? Aquele negócio de manual, assim. Antigona. Uma pra 4 caras. Aí a gente tinha uma lanterninha de emergência, que era assim, se falhar a nossa lanterna, a gente com a lanterna power, com equipamento power, o tênis, os caras descalços, fumando cigarrinho. E falava pra gente, mais rápido, faster. Você tá brincando que eles falavam ainda. A gente teve que aguentar o faster. Dá uma vontade de esganar, né? Tipo Homer Simpson. Não, ali. a gente não podia acreditar. Como é que a gente aqui, os profissionais da corrida de aventura, não estamos dando conta de acompanhar? E o pé deles era assim, maior que o nosso tênis, né? Não cabe nenhum tênis. É uma coisa assim, uma gigante. Crosta, né? Já virou uma crosta. Largo, muito mais largo, né? Depois disso, eu até entendi que meu pé era atrofiado dentro do tênis. Eu precisava de números maiores para poder. Aí eu parei de ter bolha no pé. Foi uma boa descoberta. Que você pegou... Tênis mais largo. Que dá mais espaço de dentro número do maior, tênis. então. De número maior. Ah, que loucura. Foi uma descoberta, assim, nisso. Porque eu falei, gente, descalço é muito melhor. Não dá bolha andar descalço, né? Eu quero andar descalça também. E aí, acho que o pé foi ganhando esse espaço e eu fui vendo, não, preciso de um tênis maior e hoje em dia até tô até com esse tênis aqui, que é de uma marca que chama Altra, que ele faz esse modelo com a frente bem mais larga, tem outro formato, assim. E aí, em 2022, você participou do Campeonato Mundial, ganhou
bateu o recorde? Como é que foi? Daí a gente voltando da pandemia, voltou a competir, né? Em 2021 o Mundial foi na Galícia. Aí, nossa, para viajar com o Covid, tinha que ter a vacina, tinha que fazer o teste, não sei o que, era sempre, né? Uma tensão, mas a gente foi dando o nosso jeito para voltar a competir o mais rápido possível, né? A gente foi pro Paraguai, foi pra Galícia, fez algumas provas. E aí, em 2022, a final do Mundial foi no Paraguai. E o Paraguai, a gente tinha uma história especial, porque por muitos anos não teve competição do circuito mundial no Brasil. Agora voltou a ter alguns anos, mas não tinha e tinha no Paraguai. Então, a gente ia todo ano pro Paraguai fazer a prova deles lá. Fizemos, acho que 5 ou 6 vezes. E aí, escolheram o Paraguai para sediar a final do circuito. A gente foi, e aí foi o melhor resultado brasileiro, que foi o 3º lugar da história, né? Então, a gente tinha uma familiaridade ali com o lugar, mas que deu uma vantagem pra gente. Foi uma prova muito épica também. A galera, todas são, né? Todas têm histórias, assim, incríveis de vida. Mas essa a gente passou, a equipe da Estônia, na última etapa, assim, eles estavam meio perdidos e a gente tinha certeza de onde a gente estava e despistamos eles, assim. Acho que eles estavam com um pouco de sono também, não se ligaram muito e aí passamos eles e chegamos com um pódio, né? Então, pódio, que legal. Foi bem legal. Foi o primeiro pódio do Brasil, né? Que legal. No você Mundial. diria que a melhor coisa que aconteceu com você foi ter conhecido as corridas de aventura? Com certeza, com certeza. Assim, eu entrei muito pela competição, pelo desafio, né? Por estar na natureza, mas no fim eu descobri que é um esporte muito transformador, porque não tem como você não se desenvolver pessoalmente, né? Dentro do esporte, porque ele te leva ao extremo, né? Ao seu limite. Você até passa do seu limite, né? E tem que se apoiar nos seus companheiros. Então, aceitar ajuda, pedir ajuda, oferecer ajuda, né? São muitas lições que as corridas de aventura trazem, né? E não existe uma prova igual à outra. Todas são diferentes, todas são percursos novos. Então, a gente tem que sempre inventar novas estratégias para cada corrida. E a gente sempre vai cometer erros, né? Na verdade, a gente fala que ganha quem erra menos, e não quem faz a prova perfeita. Não é igual um esporte olímpico que você espirrou, você perdeu, né? Tipo, é lidar com os erros, né? Todo mundo vai errar. Quem souber lidar da melhor maneira vai vencer, né? E aí, isso é muito mais análogo à vida do que a perfeição da Olimpíada, né? Então, isso tem muito na corrida de aventura, assim, muitos obstáculos, imprevistos, muitas problemas que a gente tem que resolver e manter essa mentalidade de solução, né, mentalidade competitiva, de não perder tempo, de estar sempre positivo, de ajudar o outro, porque o outro é você. Se, né, a gente está na mesma equipe e você desiste, a equipe é desclassificada. Então, pelo amor de Deus, ninguém desiste. Todo mundo ali tem que fazer o máximo para o outro ficar bem, né? Isso, não é sobre o ego, né? É sobre a equipe, né? Então, isso, nossa, é muito especial, assim, desse esporte. E tem homens e mulheres juntos, né? Além disso. E aí eu crio mais intimidade com esses caras do que com meus amigos, todo mundo, né? Porque claro, né? Vou fazer xixi, não sei o quê, vou me trocar, é tudo junto. Não tem frescura, né? Não tem nenhuma frescura. E então isso traz um autoconhecimento gigante, assim, né? E muitos aprendizados. Cada prova são novas lições e a gente sempre gosta de fazer uma boa avaliação depois da prova para ver os pontos que foram ruins e que podem melhorar e o que foi bom e deve continuar, né? Nunca apontar o erro, porque a gente fala, né? Tipo, não importa quem errou, importa que todo mundo sofreu a consequência. Então, qual que é a minha responsabilidade dentro disso? Né? Vai muito além do que você fez, não sei o quê, e você não sei o que lá, né? Não, né? Esse final de semana, agora mesmo, do feriado, a gente foi competir uma prova e, assim, eu não me lembro da última vez que a gente parou uma prova. Faz muitos anos que a gente não para, a gente completa sim ou sim.
E aí, no meio da noite, 9, 10 da noite, nossa amiga, porque aí a gente foi com 2 mulheres e 2 homens, nossa companheira caiu de bike e quebrou a clavícula. No meio da noite. Você vê que foi espontâneo aqui, caramba. Foi trágico. E a gente teve que parar. E mesmo assim ela que seguir. Tomou remédio, tomou anti-inflamatório, vamos. Só que não dava nem pra subir na bike de tanta dor que ela tava, né? Mas isso, assim, né? Até hoje são novas lições, né? O que eu poderia ter feito para ter evitado esse acidente, né? Não é, porra, a menina não sabe pedalar, caiu lá e tal, né? Até talvez ela pode achar isso, mas para mim qual que é a minha parcela de culpa nessa história? O que eu poderia... Qual a minha lição? O que eu vou tirar disso, né? Genial, né? E nesse caso específico, eu percebi que ela é uma atleta que começou a correr com a gente nesse ano, faz pouco tempo, apesar da gente se conhecer há muitos anos, ela ser muito experiente, ser muito forte, muito boa, tudo. Ela estava insegura de correr com a gente, então ela queria demonstrar que estava bem, que estava forte, entendeu? Eu falei, porra, por que a gente não conversou sobre isso antes da prova? Porque eu te tranquilizava, você é perfeita para estar com a gente, você não tem que ter nenhuma insegurança. Ela se abriu em algum momento depois? Agora a gente está nesse processo, né, de claro, avaliar, de entender, né? claro, analisar, avaliar, entender. Ela tá no hospital, né? Ela ficou super mexida. Poxa, vocês nunca param, vocês sempre ganham. E eu falei, não, tudo é a gente, né? Não tem eu, você, não é a sua equipe, a minha equipe, não. É todo mundo na mesma barca, né? Dessa vez furou, né? Demais. Vamos melhorar para as próximas, né? E isso eu levo para a vida, né? Isso eu levo para a vida, para minhas relações com as outras pessoas, com meus amigos, assim. Acho que com certeza me fez uma pessoa muito melhor. Genial, claro, né? Porque aí é o que você falou, né? Em vez de buscar quem é o culpado, vamos ver onde foi o furo. Vamos todo mundo, né, trabalhar para descobrir onde foi o furo e o que a gente pode evitar a próxima vez de ter um novo furo nesse sentido. Exatamente. Camila, você também, eu perguntei de momentos desafiadores e você me contou uma que eu não acreditei. Queria que você repetisse aqui. Bom, maternidade, né? Acho que toda mulher passa por isso, né? Que todas as mulheres que são mães têm essa fase da vida aí que é um baita desafio. Já é um desafio por si só eu ia ser falar mãe. isso, para qualquer mulher já é um desafio ser mãe. Agora, para uma mulher de corrida de aventura, como é que foi? Vamos voltar um pouquinho. Você e seu marido, vocês decidiram ter filho e falaram, mas nessa vida maluca que a gente tem, como foi um pouco isso? Me conta um pouco isso. Vamos deixar rolar e se vier, veio, né? Aí acabou que veio num ápice na minha vida de atleta, quando a gente estava com esse contrato da equipe da China, de Hong Kong. A gente nunca tinha tido um contrato de patrocínio com dinheiro, não sei o que, e veio nessa hora. O corpo sabe o que faz, né? Se veio agora, porque eu tô no momento mais saudável para receber, para gestar, né? Não é ruim, isso não pode ser uma coisa ruim de forma alguma. E aí, e tinha uma outra coisa que eu sempre falava também durante a gravidez, que era, eu só quero ter um filho. Então, eu quero ter, assim, o parto mais completo da face da Terra. E foi bem assim mesmo, acabei fazendo... eu queria ter parto normal, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto. E meu filho estava invertido, estava ao contrário e com a cabeça assim. E não saiu. Eu acabei tendo que fazer cesárea. Então, sofri todas as dores do parto. Minha vontade, né, de ser completo foi mesmo. Todas as dores do parto normal, mais a corte da cesárea. Vai. Você desejou, né? Foi exatamente como eu queria, né? E aí, Kylian chegou, meu filho, e... Com 15 dias eu já estava caminhando, já voltei ativa, assim, né? Bem leve. E com muito apoio, assim, do meu marido, ele foi fundamental, né, nesse período, né? Para eu conseguir voltar a treinar. Porque é difícil ter motivação mesmo. Mas foi muito bom ter voltado a me movimentar cedo. Com 2 meses eu já fiz uma primeira competiçãozinha pequena, local, assim... E aí recebemos... Deixa eu entender, pequena e local pra você é o quê? Vamos ver o que é o pequeno. Era... 3 dias? Não, era tipo 2 horas, 3 horas. Então tá bom. De corrida, acho que foi de corrida em trilha, se não me engano, 12 quilômetros, alguma coisa assim.
E aí foi... Ah, eu já fiz essa, hein? Boa. Corrida na montanha, 12 quilômetros, eu fiz, mas demorei 4 horas, mas tudo bem. Pula. E aí fui, né, fui voltando à ativa, e aí a gente tava meio que sem equipe, porque eu tinha tido filho, a gente tava nessa transição, e aí a gente recebeu um telefonema de uma equipe espanhola, que era uma das melhores equipes do mundo, convidando a gente para correr a prova justo do Paraguai, que a gente já tinha alguma experiência, eles estavam querendo gente para correr. Aí eu, não posso aceitar, eu não vou dar conta de correr com a melhor equipe do mundo, acabado de gestar, né? Tô amamentando ainda, como é que vai fazer isso? Aí o Gui, não, te apoio, vamos junto e tal. E aí com 8 meses... foi essa corrida. Quando teu filho tinha 8 meses. Com meu filho de 8 meses, aí eu tava amamentei até 2 anos. 2 anos e 1 mês. E aí a gente tinha um amigo que era nosso professor na assessoria, que dava alguns treinos com a gente. E ele foi muito presente, porque logo no início eu já voltei a dar os treinos. No começo eu só ia com meu filho, depois comecei a voltar a correr, a pedalar e tal. E meu filho sempre ia, né? Eu, meu marido e meu filho, meu filho. E o Arnaldo, que era esse amigo, tava junto também. E aí ele criou muita proximidade com o nosso filho. Aí você iria com a gente... E levaria meu filho nas áreas de transição, né? As áreas de transição são onde a gente troca as modalidades. Então, você faz, sei lá, 50 km de trekking, área de transição. 100 km de bike, área de transição. 40 km de canoagem, área de transição. Aí, mais trekking, mais bike. E assim vai, né? Para completar os 500 km. Então, por dia, eu via ele 1 ou 2 vezes. E aí, eu combinei. Eu falei, bom, eu preciso de 15 minutos, né? Para amamentar. E vocês vão fazendo aí o que tem que fazer. Quando acabar os 15 minutos, eu termino e a gente segue na prova. E aí eles, não, tá bom, beleza. Quem era a equipe? A equipe era eu, meu marido, um inglês e um espanhol. O inglês a gente já tinha corrido algumas provas, ele fez parte da nossa equipe, o Nick. E o espanhol era o John Under, e esses dois eram dessa equipe, que chama Vida Ride, que na época acho que estava em 2º do ranking mundial, um negócio assim, tava equipe top. Que a gente... maior honra, imagina, tudo que eu queria na minha vida era correr com essa equipe, e aí vem nesse momento, entendeu? Então o Gui falou, poxa, a gente não pode desperdiçar a chance de estar com eles, vamos, eles entendem. Aí eu falei, gente, vocês entendem que eu acabei de ser mãe, tenham paciência comigo, eu preciso desses 15 minutos, não sei o quê. E aí outra equipe francesa se inscreveu, foram até campeões mundiais o ano passado, então era uma equipe boa que disputou com a gente. E deu super certo. Eu encontrava com meu filho nas áreas de transição, amamentava. Toda a corrida eu já conhecia meu filho, né? Os staffs, os organizadores, a galera das áreas de transição. Claro, né? Porque eles não estavam acreditando, né? Que você estava amamentando. Que eu estava amamentando e durante as etapas eu precisava tirar leite também, né? Então eu ficava lá com a bombinha manual. Tirava leite Não, porque senão empedrava. Ah, tá. Né? Tirava leite por você, né? Não, eu tirei 15 dias de leite, levei tudo congelado. Tudo perfeito para eles, porque ele, né, tinha acabado de começar a comer. Ele fez 6 meses só com leite, né? E aí, o Arnaldo lá, né? Segurando a onda, tinha o menino chorando. Horas, né? Horas, nem né? sei como foi, detalhes, né? Você nem sabe, né? Você tem que chamar o Arnaldo aqui para ele contar essa parte. Era uma boa ter vindo junto, né, o Arnaldo? Mas deu super certo, a gente venceu a prova. Bom, vem cá contar, pô, como é que foi aí. Porque horas, né, mesmo? Umas 4, 5 horas, né, demora... Não, né? mais. Ficava, 15 horas. Via meu filho 1 vez, 2 vezes por dia. E aí eu tinha uma motivação que era, eu quero chegar logo na área de transição para encontrar ele. Eu quero chegar logo na linha de chegada para ficar com ele, entende? Puta, que legal. E aí me fez, assim, muito mais forte, eu acho, sabe? Muito mais resiliente, muito mais assim, não, aguenta que vai chegar, aguenta que você vai ver ele, sabe? Um misto de culpa também, um pouco dessa culpa, assim, da mãe de deixar, né, o filho...
E aí, isso é engraçado também, porque eu tirava o leite, fazia o copinho, né? Aí eu, poxa, não posso desperdiçar esse leite, isso aqui é o melhor nutriente que eu posso tomar na prova inteira. Aí misturava com pó de cappuccino e... Você tomava? Você tomou o seu próprio leite? Isso eu nunca ouvi falar isso aí. Eu e meu marido, nós Seu dois. marido também? E os outros da equipe? Não. Mas não. Como eles falavam? Eles achavam graça, né? Acharam graça de tudo, mas foi uma boa energia, eu recomendo. Que doideira! Mas faltou uma palavra aqui nessa história toda, faltou uma palavra. Quem venceu? Não, a gente que venceu. Então, você não falou venceu. isso. Foi. Vocês venceram, que loucura. Foi. Com tudo isso, vocês venceram. Foi. Quantas equipes? Tinha, sei lá, umas 40 equipes, talvez. Mas ganhamos dessa equipe francesa, que era a nossa principal adversária, Não, né? ganhou não, mas vocês venceram o primeiro lugar? Sim, vocês pegaram primeiro o lugar. Sim, então vocês venceram da francesa e de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo, mas a francesa que era mais... Foi. Que tinha mais... Foi. Pô, que legal, hein? Foi muito legal. Aí no ano seguinte, fomos de novo. Então aí Kylian tinha 1 ano e 8 meses, né? Fizemos o mesmo esquema. Mas aí ele já tava, nossa, super enturmado. Já foi outra vibe, assim, pro Arnaldo. Foi bem mais fácil, né? De levar, de lidar. E também vencemos esse ano, no ano seguinte. Teve uma outra competição que eu também fiz, que daí foi de ultramaratona. Foram 100 quilômetros correndo. Foi lá na Concagua. E aí o Gui, meu marido, ficou com o nosso filho enquanto eu corria. Precisei amamentar também durante a prova e fiquei esses 15 minutos com ele em um ponto só, porque foram 15 horas daí de prova, não foi tão longa, né? Também ganhei essa prova. E teve... Qual outra prova que teve? Teve uma escalada, né? Então, é isso que eu ia perguntar agora, que foi uma das... Que você falou, eu perguntei cena de filme ou série. E foi isso, uma escalada na Patagônia. A Patagônia é assim... tem um lugarzinho lá que chama El Chaltén. Não sei se você já ouviu falar. Eles chamam de a capital nacional do trekking, né? Tem os trekkings mais maravilhosos do mundo lá. É muito lindo mesmo. E tem o Fitzroy, que é uma cadeia de montanhas, que tem o Fitzroy, que é a principal, mas tem várias outras agulhas. São 7 no total, que formam o cordão do Fitzroy. E a gente escala também, eu e meu marido, mais ele do que eu. Eu sempre fui mais para acompanhá-lo, assim. Mas são grandes aventuras, porque daí são corridas de aventura, né? Não tem a bike, a corrida, mas tem o nosso planejamento, tem a nossa logística, o que a gente vai comer, onde a gente vai dormir, como a gente vai levar a água. Tem a previsão do tempo que a gente tem que checar. Esse é o maior desafio lá da Patagônia, né? Que tem ventos patagônicos sinistros, assim, e a gente que tem que organizar tudo. Não tem um organizador falando a data é essa, você vai lá, né? A gente que tem que fazer. Então, durante 10 anos, a gente passou todas as férias de dezembro e janeiro lá na Patagônia. Um mês, mais ou menos, no final do ano. E fomos, aos poucos, escalando todas as agulhas. E aí, quando o Kylian nasceu, a gente foi e fizemos uma dessas agulhas. Era mais baixinha, eu já tinha feito, repeti, mas precisei também tirar leite ao longo. Tomamos meu leite no meio do caminho. E aí, o que foi, né, a cena de filme foi quando a gente conseguiu escalar a mais alta de todas, que foi no Réveillon de 2023 para 2024, que é o Fitzroy, né, que daí é a mais alta. A gente já tinha tentado várias vezes, mas teve que baixar do meio, porque o tempo vira, né, o tempo fecha, então tem umas janelas curtas de tempo, são 4 dias no máximo. Você tem que ir, caminhar só para chegar na base, são 20 horas de caminhada. Sério? Você pega glaciar, é difícil, entendeu? Aí você chega na base da via, ainda tem que escalar, tipo, se não me engano, 1.600 metros são o Fitzroy, onde a via que a gente fez, né? Então foram 6 dias aí de empreitada, quando a gente conseguiu. A gente levou um amigo também, porque a gente viu que sozinho ia ser bem mais difícil, a gente precisava de mais um na equipe para dividir o peso e ajudar na escalada. E aí, finalmente, conquistamos essa montanha, que foi muito especial, assim. Foi muito incrível essa viagem, essa conquista. Que demais, Camila, demais. Camila, a gente tem um quadro aqui que é dica de livro do nosso entrevistado. E eu queria saber um livro que te impactou e que você recomendaria para os nossos seguidores. Legal. Bom, pensei bastante no livro, eu gosto bastante de ler.
E só que história de ficção é história, né? Não é uma... São histórias legais, mas nenhuma me marcou tanto quanto o livro O Novo Mundo, do Eckhart Tolle, que foi, assim, um livro que eu li na pandemia. E foi um despertar para mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida mesmo, né? Aos poucos eu vinha tendo... pequenas, né, coisas, né, a maternidade traz muito, né, despertares pra gente, né, acho que principalmente na minha relação com a minha mãe, porque eu consegui sentir de certa maneira, né, o que minha mãe sentiu, o que minha mãe viveu, né, a gente julga muito nossos pais, né, e no final a gente tá lá com a nossa cria e fala, meu Deus, como eu fui dura com a minha mãe, né, é muito mais difícil do que eu pensava, esse negócio de maternidade. E esse livro me abriu muito a cabeça, assim, foi bem importante, acho que todo mundo tem que ler. E isso, né? Se despir de si mesmo e ver que tem camadas mais profundas, né? Da gente, né? Do nosso ser, que estão aí prontas para se iluminarem, né? Legal demais. Então, ó, a dica de livro da entrevistada de hoje, que é a Camila Nicolau, é Um Novo Mundo, que o subtítulo é Um Despertar de uma Nova Consciência. Inclusive, eu já dei esse livro do Eckhart Tolle. É um livro, eu concordo que acho que todo mundo tem que ler. É um livro maravilhoso mesmo. Camila, e sonhos para o futuro? Bom, sonhos para o futuro. Bom, a gente... Tem um sonho, minha equipe, né? Não só eu, mas a equipe, de ter a primeira equipe brasileira campeã mundial de corrida de aventura. Né? Então, a corrida de aventura é um esporte que tem tradição aqui no Brasil. A gente já, desde a década de 90, tem competições aqui. Já teve muitas equipes que competiram fora. Tem uma boa comunidade da corrida de aventura. E já está na hora de uma equipe brasileira ser a campeã mundial. Não é fácil, né? Um esporte dominado por equipes nórdicas, né? Equipes da Nova Zelândia e da Europa também. Que tem especificidades muito... Que a gente não cresceu, né? Com esses esportes, com a corrida, com a bike, com a canoagem, principalmente, né? Exceto eu, o resto de todo mundo. Você e o Isaquias também, né? O Isaquias também cresceu. Exatamente. Então, não é fácil, né? É um esporte caro também, um esporte, né, que precisa de muita dedicação, muita demanda, muita energia investida. E, aos poucos, a gente está... conquistando aí recordes e um espaço que nunca nenhuma equipe conseguiu, e a gente vê finalmente essa conquista, né? A gente acha que está mais próximo do que nunca, e para o nosso país, para a nossa comunidade, seria uma conquista muito incrível, e para mim, pessoalmente, é uma coisa que eu busco. Não vou parar de correr depois disso, porque eu não faço pelo título, pela conquista, né? Mas isso é um reconhecimento por toda essa dedicação, né? Eu acho, não é só um lugar, né? Não é só ser campeão mundial, mas isso traduz um esforço de uma vida, né? Você hoje é uma mulher de sucesso e uma atleta de sucesso. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e agradecesse a 3 pessoas que você acha que foram fundamentais para você atingir esse cume do que você está fazendo hoje. Bom, 3 é pouco demais. Mas acho que em primeiro de toda a lista são meus pais, né? Meu pai e minha mãe foram pessoas assim que não mediram esforços para me ver feliz, para me ajudar em todas essas conquistas, né? Minha mãe, por exemplo, hoje em dia quem sempre fica com meu filho quando eu viajo para competir. Então eu tenho essa rede de apoio importante por trás. De cada conquista, de cada viagem, de cada prova. E sendo mãe, eu entendi o que é o amor incondicional, né? E isso meus pais sentem por mim, e eu sou muito grata por eles. Demais, demais. Meus pais. E se você... Não, tem mais? São 3? Você falou 3? Então, seus pais são 2. Não, mas não tem problema, tá feito, tá tranquilo pra você. E mentores, se você pudesse
escolher mentores vivos ou mortos, que você pudesse conversar 15 minutos com cada um, quem que você escolheria? Mentores, tem pessoas que passaram pela minha vida que foram muito importantes, treinadores, pessoas especiais que guiaram o meu caminho, mas, né, eu quero ampliar, porque acaba que tem pessoas que são no mundo, né, transformaram o mundo, né? Então seria muito incrível se eu pudesse me encontrar tipo com Jesus, tipo com Buda, tipo, né, com pessoas assim que transformaram a humanidade, né? E ouvir deles coisas, né, transformadoras, né? Eu li muitas coisas, mas pessoalmente acho que seria demais. Me chama, tá? Se você No conseguir, céu, me né? chama, né? Vamos Mas no céu. é legal isso, né? Porque você pegou corrida de aventura e você falou que você lê muito, gosta muito de ler. Sim. Não é sim. uma... Não sei, posso estar errado, mas é a maioria? Não sei se te dizer se é a maioria, mas o que eu me interesso muito é sobre autoconhecimento, né? Que eu acho que isso aí abre portas de qualquer pessoa, para qualquer profissão, para qualquer lugar, né? Se você tá bem com você mesmo, você é feliz, né? Então, eu acho que esses livros de autoconhecimento tem que ser... Né? Não todos, né? Tem uns que são exagerados, mas Claro. né? Tem muitos que são transformadores, né? Que todo mundo devia ter acesso. O que você acha que você tem de melhor? O que eu acho que eu tenho de melhor? Acho que eu sou uma pessoa muito determinada, muito focada. Quando eu quero uma coisa, eu vou até conseguir. Então, acho que isso eu não meço esforços, né? Para minhas conquistas, né? Muito legal, Camila. A gente está caminhando para o final do nosso programa e eu te falei aqui que a gente tem uma brincadeira. Nesse baleiro, além de balas, que você pode pegar depois se você quiser, tem 2 portinhas com frases, essa e essa. Eu queria que você pegasse uma delas, abrisse, pegasse um papelzinho que tem uma frase e obedecesse o que tá. Obedecesse, né? Lesse para nós o que saiu aí. Mandar uma mensagem de amor. Então, a câmera é sua, se você quiser. Pra que eu vou mandar uma mensagem de amor? Você Gente, que diz. Bom, é profundo falar sobre amor. Acho que amor é a base de todas as relações, né, da nossa vida. Se todo mundo pudesse viver com amor, com mais amor, né, a gente teria muito mais solidariedade, muito mais empatia, muito mais compaixão pelo próximo. Isso acho que quando você descobre, é um caminho sem volta, porque o quanto você dá, você recebe, né? Então, a mensagem que eu posso dar é essa, assim, né? Doem, doem que vocês terão de volta. Legal demais, bonito. Bonito demais. E por falar em doar, eu vou doar, você vai ganhar. Na verdade, eu não. A gente tem o nosso apoiador aí, que é o 365 Coffee, que é um café especial, maravilhoso, com um perfume fantástico. Tem drip e tem cápsula, então você vai levar aqui uma caixinha demais, brigadão. do 365 Coffee, maravilhoso. Vai levar também adesivo do nosso podcast. Show. Você tem aqui adesivo. E tem também imã de geladeira aqui que você vai levar do nosso podcast. Adoro, para o meu filho. Ele então, vai legal. curtir. Se você quiser mais Show. de um, se você quiser dois, brigadão. leva 2. E adesivo também. Ah, e aí brigadão. você... Imagina, pô, legal. Aí, então, aqui tem bottom também do nosso podcast. Tem bottom, olha aqui, ó. Legal, ele vai Dois, gostar. Olha. Ele adora essas coisinhas. Legal, então ótimo. Show, brigadão. E tem balinha aqui daqui a pouco, se você quiser pegar. Tá bom? obrigada. A gente também leva. Aí você trouxe uma lembrança aí que eu tô curioso. Eu também que eu sei trouxe. que é coisa pessoal. Eu tô vendo também aí que... trouxe uma camiseta e um boné da minha última competição, Hack Expedition, que é para te inspirar aí a viver aventuras, Que demais, que expedições e desbravar a natureza. Demais. Eu não sou muito de boné, né? Ficou legal, hein? Ficou legal. Já tô me sentindo, hein? Isso. Acho que eu vou pra aventura, vou pra floresta saindo daqui. Estamos te esperando. E aqui a Estamos te camiseta. esperando. Isso aí. Legal demais, Camila. Olha que bonito. Olha que Você bonita praticar camiseta. Olha que esporte legal. ou... Olha que legal.
Show. Legal demais. Obrigado, muito bom. Adorei, maravilhoso. Eu adorei também. Agora a gente está acabando então o nosso podcast. Agora sim a gente está acabando. E eu queria pedir para você, de novo, olhar para aquela câmera e dar um recado para as pessoas que ainda têm dificuldade de acreditar nessas infinitas possibilidades da vida. Às vezes a pessoa não consegue fazer esporte por N razões, financeira ou saúde, enfim. Ou porque o chefe não deixa, enfim, porque está cansado. Então eu queria que você desse um recado, um estímulo positivo para essas pessoas. Sim, com certeza. Bom, acho que a principal coisa que eu posso falar é pratiquem esportes. Acho que o esporte salva, né? Não só a saúde física, mas também mental. Te dá força por fora que reflete por dentro. Te dá, melhora a tua autoestima, sua capacidade de fazer muitas coisas e é realmente transformador. Eu encontrei na corrida de aventura, né, o meu estilo de vida, mas tenho certeza que tem outros esportes, né, não tão aventureiros quanto a corrida de aventura, mas que podem trazer bem-estar, saúde e saúde mental também, que é muito importante. Maravilha, delícia. Conversei com a Camila Nicolau. Ela que é apaixonada por corrida de aventura, tem a vida de atleta de corrida de aventura. Se Deus quiser, em breve, campeã mundial, né? Campeã. Vou voltar aqui para contar essa história. Exatamente, vamos voltar assim. E é isso, pessoal. Então, se você gostou dessa entrevista, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai inspirar alguém que você conhece, alguém que você não conhece, vai passando esse vídeo. Compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, todos os lugares possíveis para atingir essa pessoa. Então, obrigado, Camila. Adorei te conhecer. Parabéns por tudo. E, pessoal, bora ser feliz. Abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima.